Olá! Hoje vamos falar sobre a tecnologia. Até que ponto que essa tecnologia está a nosso favor ou contra nós? Bom, para começar, a Organização Mundial da Saúde vem fazendo pesquisas ao longo dos últimos anos e vem demonstrado as últimas informações de que em crianças o índice de miopia aumentou 15%. É uma taxa muito alta, muito elevada e que vale ficar antenado para verificar quanto tempo que os pequenininhos têm ficado em frente às telinhas. Crianças com idade de 2 anos para cima que têm talvez indicação para poder ficar um pouquinho de tempo na frente das telinhas. Bom, de acordo com a nossa rotina, atualmente se faz muita coisa, não tem tempo para nada e também não tem tempo para ficar talvez com os pequenos. Então, se dá o celular, o tablet, se deixa na frente da televisão para fazer as outras coisas, porque afinal de contas, as coisas precisam acontecer, a casa precisa ficar limpa, a comida precisa ficar pronta, precisa dar atenção para outras pessoas, precisa resolver problemas e a criança não precisa ficar na tecnologia. Agora, eu tô falando isso por quê? Porque o uso da tecnologia em excesso tem gerado grandes complicações para a vida das crianças. As crianças hoje estão dependentes da tecnologia. A falta de uso de tecnologia nas crianças tem causado uma irritabilidade, ansiedade, obesidade e tem causado também alterações para o uso para a aprendizagem. O que acontece? A criança não consegue focar sua atenção naquilo que ela está fazendo na escola, por quê? Porque ela não consegue se ligar naquilo que é real, porque a única coisa que ela consegue se ligar é no mundo irreal, é no mundo das telinhas. E aí ela não consegue fazer essa relação de sair do mundo real, focar em algo que está na minha frente e que vai fazer o quê? Vai entrar diretamente na relação que tem entre o seu raciocínio, a sua criatividade e o seu processo de emoções. Porque quando a criança está em frente a um eletrônico, ela não precisa lidar com as emoções dela, ela não precisa lidar com as frustrações e com aquilo que vai contrariar a sua vontade. Então, a partir do momento que ela é inserida num contexto social, num contexto escolar, familiar, ela vai ser constantemente bombardeada a fazer e responder a coisas que são a contragosto dela. Por exemplo, se ela está brincando com um amiguinho, ela vai ter que saber lidar com as emoções dela e saber partilhar, compartilhar, repartir, demonstrar o que ela sente, demonstrar o que ela pensa. E aí na escola é a mesma coisa. Quando ela não entendeu alguma coisa, ela precisa falar, professora, eu não entendi, eu preciso que me explique novamente. Ou então, às vezes, a criança é tímida mesmo, não vai perguntar, mas ela vai demonstrar que ela não compreendeu e ela vai fazer essa ligação entre aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, o que eu preciso de ajuda. A partir do momento que a criança não consegue mais fazer essa relação entre o mundo virtual e o mundo real, e isso é muito sutil e silencioso, o processo de aprendizado dela é prejudicado. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Vou deixar um estudo aqui embaixo na descrição falando para vocês lerem um pouquinho sobre o que eu estou dizendo. Então é o seguinte, tenha regras e limites dentro de casa sobre quanto tempo a criança poderá ficar em frente às telinhas. Não só as crianças, nós enquanto adultos também precisamos de limite e tempo, porque acontece quando a gente vê a hora passou, não fizemos o que era importante e o que não era necessário ficou em prioridade. Então o que acontece? Estabeleça uma rotina, estabeleça limites, porque isso vai fazer para a criança. E o que é mais importante para a criança são os vínculos afetivos que ela forma durante a sua infância. Durante a sua infância, a fase de maturidade cerebral, de maturidade de aprendizado, vai ser formado. Se tiver ausência disso, outras frustrações virão durante a adolescência, depois em fase adulta, e aí a vida profissional dessa pessoa também será prejudicada. Parece um absurdo, mas isso é verdade. Então, assim,
Dose o tempo, estabeleça um limite. Se o seu tempo é 30 minutos diários, seja fiel a esses 30 minutos diários. Faça acordo com o seu filho. Olha, filho, a partir de hoje a gente vai começar a fazer 30 minutos de uso de celular, ou tablet ou televisão, e depois disso a gente vai criar outras coisas para fazer junto. Uma coisa que às vezes se esquece de fazer é gastar tempo junto. Então, gaste tempo junto com o seu filho. Vista de repente em jogos. Hoje tem tantas lojas de fácil acesso, de valor econômico bem reduzido para compra de jogos muito interessantes, jogos assim que eu falo de R$ 15, R$ 9 e que são muito bons. Então, assim, gasta tempo, vai na loja com ele, veja o que ele interesse, veja o que ele gosta. Compra. Ah, filho, hoje eu tenho R$ 15 para gastar com você. Seja claro enquanto aquilo que você pode gastar. Ele precisa entender aquilo que você tem condições e o que você não tem condições. Isso faz parte de aprendizagem. Então, hoje eu tenho R$ 15 para gastar. Vai lá, fala para ele escolher um brinquedo de interesse dele, porque depois vocês vão brincar juntos com aquele brinquedo. Vocês vão gastar os 30 minutos que foram gastos com tecnologia, depois gasta esses 30 minutos com ele e depois veja a diferença que pode fazer na vida de vocês. No começo pode ser um pouco conturbado, sim, aquela irritabilidade, eu não vou fazer, eu quero celular, mas seja firme, porque a sua firmeza vai trazer segurança para o seu filho e ele vai crescer como uma criança, como um indivíduo seguro, maduro, que sabe lidar com as suas emoções e que mais para frente será um excelente profissional, porque ele vai saber lidar com o frustrante, com o que vai causar alterações nas suas emoções, mas que vai ter equilíbrio em tudo o que for fazer da melhor maneira possível, tá bom? Então, é isso por hoje. Se inscreve aqui embaixo no canal, tá bom? Um abraço. Até!